Amados, é bom estarmos juntos, essa chance que eu tenho de pregar para vocês no aniversário da igreja. Eu fico muito feliz, é um privilégio para mim, é uma alegria, e eu trago o abraço da 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina para todos vocês e para todos que estão acompanhando esta pregação, acompanhando esse momento tão especial que essa igreja amada tem vivido. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho no tema o Espírito Santo e a sua obra na nossa salvação. E apenas 2 versículos eu quero ler para os irmãos, para nós termos então um momento de meditação na palavra de Deus, ver o que este Espírito tem para falar para mim e para você neste dia. Eu te convido, se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, abra lá em Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 e 27. Gálatas 3, 26 e 27. E a palavra de Deus diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que creem em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Eu queria te convidar agora a uma palavra de oração, para que este Espírito tenha toda a liberdade para trabalhar nos nossos corações. Oremos. Senhor, a Tua palavra está aberta. Nossos corações e mentes também estão abertos. E nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos santificar e fazer a obra que só Ele pode fazer em cada um de nós. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Eu tenho me preocupado muito como pastor com a igreja evangélica de forma geral. Há muitos anos atrás, algumas décadas atrás, os evangélicos conheciam muito a palavra de Deus e eram respeitados por causa disso. Até por aqueles que não gostam dos evangélicos, eles eram respeitados. Mas hoje, nós não conhecemos mais a palavra de Deus. São poucos os evangélicos que conhecem a palavra de Deus. E são poucos que conhecem a respeito do Espírito Santo. Muitos que dizem saber, não têm a mínima ideia o que dizem a respeito do Espírito Santo. Eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje, e vocês vão ver uma parte pequena da obra do Espírito Santo na nossa vida, na vida daqueles que creem, como que a nossa salvação acontece, como que o Espírito Santo participa neste processo. Eu queria passear por esse texto com vocês, apenas 2 versículos, e nós vamos tirar verdades importantes para as nossas vidas. Vejam aí, o texto começa dizendo assim: todos vocês são filhos de Deus. Poxa, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que todo ser humano é filho de Deus? Não, certamente não. A Bíblia não diz isso. Eu, como pastor, já escutei várias vezes pessoas dizendo: pastor, essa história de inferno é papo furado, isso é mentira. Imagina, nós que somos pais maus, humanos, pecadores, falhos, nós nunca colocaríamos um filho no inferno, quanto mais Deus, que é perfeitamente bom, que é bondoso, que é misericordioso, compassivo. Essas pessoas estão parcialmente certas. Realmente não vai ter nenhum filho de Deus no inferno. Mas a verdade, que nem todos sabem, é que nem todo ser humano é filho de Deus. Todo ser humano é uma criatura de Deus. E quando o homem peca lá no Éden, ele se torna uma criatura caída. Todo ser humano hoje é uma criatura caída. Mas, pela fé em Jesus, ele é feito filho de Deus. Veja, o próprio texto fala isso para a gente. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós que cremos, porque Paulo está escrevendo aqui para uma igreja, é esperado que todos eles crescem em Cristo. Ele fala: todos vocês que creem em Jesus são filhos de Deus, se tornaram filhos de Deus. O apóstolo João, ele fala que Jesus veio para aquilo que era dele, mas os dele não o receberam. E ele prossegue: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a prerrogativa, o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. E ele ainda confirma: a saber, os que creem no seu nome. Então veja, o ser humano, ele é uma criatura caída por causa do pecado, se afastou de Deus, deu as costas para Deus. Mas agora, pela fé em Jesus,
Nós não nos tornamos simplesmente criaturas restauradas, sem culpa diante de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, pela fé no Senhor Jesus. Mas o interessante é que esta fé que nós temos para crer em Jesus e nos tornarmos filhos de Deus, é um presente de Deus. É algo que Deus nos dá. A Bíblia fala que a fé salvífica, essa fé que salva, é dom de Deus. Quando fala da fé de Abraão, que ele creu e por isso ele foi feito justo, fala que essa fé foi imputada, foi dada, foi inserida, como se tivesse sido injetada na alma dele. É algo externo a Abraão, é algo externo a mim, e é algo externo a você. É algo que nós recebemos do Espírito de Deus. Veja o que o texto continua dizendo. Fala, todos vocês são filhos de Deus através, por meio da fé em Cristo Jesus. Veja agora a sequência. Pois os que creem em Cristo foram batizados. O que ele está falando aqui? O que o apóstolo está nos ensinando? Esse é o batismo do Espírito Santo. É o novo nascimento, como João fala no 3º capítulo do seu Evangelho. O novo nascimento é algo que é obra de Deus e o homem não tem participação. Em nenhum momento da Bíblia Deus fala, vocês se esforcem para nascer de novo. Não. Deus fala para nós nos convertermos, Deus fala para nós nos arrependermos, mas o novo nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo. E nós aprendemos que esse Espírito, o vento, que sopra, ele sopra onde ele quer, como ele quer, quando ele quer, do jeito dele, não depende do homem, mas depende de Deus totalmente. O novo nascimento é uma obra de Deus, o batismo do Espírito Santo é uma obra de Deus. O ser humano não se esforça. Sabe, deixa eu perguntar uma coisa para você que está me assistindo. Para você nascer neste mundo, você pediu? Se você é crente, você segue a Bíblia, você vai dizer que não. Você simplesmente não existia e no ventre da sua mãe você foi formado, não só o corpo, não só a alma, mas corpo e alma. Você se tornou uma criatura, alguém que não existia veio a existir. Você não pediu para nascer na carne, você também não pede para nascer no Espírito, porque é a obra de Deus. É prerrogativa do Espírito de Deus. É Ele que no poder dEle, do jeito dEle, em quem Ele quer, quando Ele quer, Ele faz isso. Os que em Cristo foram batizados, esses recebem a fé que vem do Espírito para receber Cristo como Senhor. Veja, é totalmente obra de Deus na nossa vida. Não há mérito humano nisso. É algo maravilhoso. Então, o Espírito Santo ele vem, ele encontra criaturas caídas, pecaminosas, que podem ser até ótimos religiosos, podem ser ótimos presbiterianos, frequentando a igreja, que sabem orar, que cantam, que participam de ministérios, sabe? Você pode ser tudo isso, mas se o Espírito Santo não soprar e não te fizer nascer de novo, se você não for batizado, o Espírito não vier habitar em você, você nada pode fazer para se tornar um filho de Deus, para ser salvo verdadeiramente. Você pode ser um ótimo religioso, enganar até os teus pastores, mas você não engana a Deus. Você pode até se enganar, mas você não engana a Deus. O novo nascimento, ele vem do alto. Ele é obra de Deus na sua vida, na minha vida. E agora que você é batizado, você recebe a fé. As pessoas confundem muitas vezes o novo nascimento com conversão. O novo nascimento, você pode não ter a mínima ideia quando aconteceu na sua vida. Mas sabe, quando acontece, coisas começam a acontecer na sua vida. Você começa a querer buscar Jesus. Você começa a ter sede de orar, de saber mais do Deus verdadeiro. Os deuses deste mundo já não te preenchem mais. Você começa a ficar incomodado com os teus pecados e você não sabe por quê. Você, de repente, tem vontade de ler a Bíblia, ir na igreja e começa a ter sede de coisas que você não tinha antes. Você não sabe o que aconteceu, mas você já nasceu por dentro. Você já foi batizado no Espírito. Isso não transbordou ainda para que você saiba. Isso não transbordou para que o mundo saiba. Mas Deus já fez a obra do novo nascimento dentro de você. O Espírito está ali. O Espírito está trabalhando em você. Está te gerando fé, gerando conversão, gerando arrependimento. É Ele. É dele que vem para nós
o querer e o efetuar. É dele que vem a vontade de nós nos quebrantarmos e entregarmos as nossas vidas a Jesus. É dele que vem a capacidade de você crer verdadeiramente, entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Sem ele, sem o novo nascimento, não há conversão, não há arrependimento, não há mudança de vida, não há nada. Nós dependemos completamente do Senhor. Então eu digo para vocês o seguinte, eu não sei quando o novo nascimento aconteceu na minha vida, mas um dia, esse novo nascimento se tornou evidente. E aí foi a minha conversão. A conversão é o transbordar deste novo nascimento. Quando aqui fala, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, é isso. Quando você agora coloca roupas brancas e você passa a viver diferente, uma nova vida, entregue a Jesus, é a tua conversão. É aquele momento quando o novo nascimento transborda e pessoas caem de joelhos, chorando, entregando a vida para Jesus. Você toma aquela decisão de seguir Jesus, de colocá-lo como Senhor da tua vida, de mudar, de largar pecados, de viver o teu casamento de uma forma diferente, de educar os teus filhos de uma forma diferente, de mudar a tua forma de se relacionar com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com o sexo oposto. Isso é a tua conversão. Então, na Bíblia, Deus não fala, se esforce para nascer de novo. Não. A Bíblia, pelo contrário, fala, se você não nascer de novo, você está condenado. E aí Nicodemos pergunta para Jesus, mas como então que eu vou nascer de novo? Jesus fala assim, filho, não é assim, você não faz nada, o vento sopra onde ele quer, quando ele quer, em quem ele quer. Isso não depende de você. Você tem que contar com a graça de Deus, com o agir de Deus. Mas uma vez que esse vento soprou na sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Você agora vai ser movido por este vento. A conversão é a consequência natural desse novo nascimento na sua vida. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, é porque antes você nasceu de novo. Sabe aquela coisa que as pessoas chamam de segunda bênção? Que fala assim, olha, eu já sou crente faz tempo, mas aí então eu fui batizado no Espírito Santo e agora eu sou um crente melhor. Papo furado. A Bíblia não suporta esse tipo de teologia. Você primeiro recebeu o Espírito Santo para que então você se convertesse, para que então você se arrependesse. Vejam como nós somos dependentes do Espírito Santo. A obra dele é extremamente importante. É ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele que nos convence que nós precisamos de Jesus na nossa vida. Uma vez que essa conversão transborda e você se quebranta diante de Deus, essas duas coisas que eu citei agora há pouco, conversão e arrependimento, elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Porque tem gente que fala que se converteu, mas não se arrepende de nada. E tem gente que fala que se arrependeu, mas não muda o comportamento. A conversão verdadeira, ela é acompanhada de arrependimento. O arrependimento verdadeiro é acompanhado de conversão. Sabe por quê? Porque a conversão é você que estava de costas para Deus, você agora vai se voltar para Deus. É se converter, mudar o sentido. Quem dirige sabe. Quando você está numa estrada e você lá, conversão proibida à esquerda. Você sabe que você não pode virar à esquerda. Conversão é você que estava de costas para Deus, se voltar para Ele. E arrependimento? Arrependimento é você que estava de frente para o pecado, dar as costas para o pecado. Então, o novo nascimento nos conduz a nos voltarmos para Deus e darmos as costas ao pecado. Conversão e arrependimento são as duas faces de uma mesma moeda, de uma verdadeira conversão, de um crente legítimo. Essas duas coisas vêm juntas. E ao que ela nos conduz? Veja, então ele fala que o crente verdadeiro, ele é filho de Deus através da fé em Cristo, que é gerada pelo Espírito Santo, naqueles que foram batizados pelo Espírito, que são nascidos de novo no Espírito. E esses agora, que são batizados no Espírito, eles se convertem e se arrependem. E eles agora se revestem de Cristo totalmente. O que isso quer dizer? Se revestir, veste de santidade, é que a verdadeira conversão, o verdadeiro arrependimento gerado pelo Espírito Santo na minha vida e na sua vida, gera a santificação, que é mais um elemento na vida do crente, que também é controlado pelo soberano Espírito nas nossas vidas. O crente de verdade, ele peca sim, só que ele não se alegra mais com o pecado, porque ele deu as costas para o pecado e ele se volta para Deus.
Ele quer agora viver uma vida diferente. Ele quer se revestir de Cristo. Ele quer se vestir de santidade. Ele quer agradar o Espírito de Deus. Ele quer viver uma vida não conforme a maioria vive, conforme a cultura ensina, ou conforme os amigos vivem e instigam você a viver. Não. Você quer agradar a Deus. E sabe, tem muito crente que depois de nascido de novo, convertido, arrependido, está andando com Deus, ainda de vez em quando fala assim, não, eu quero de novo ter aquele prazer do mundo, quero curtir o mundo. E dá com a cabeça na parede. Porque agora ele não vai ter o mesmo prazer que ele tinha antes. Ele vai se frustrar, ele vai se machucar, porque ele está machucando o Espírito Santo que habita dentro dele. Ele não vai expulsar o Espírito Santo, mas ele vai entristecer o Espírito Santo. E esse Espírito Santo entristecido vai trazer dor para o teu espírito e vai gerar em você, porque Deus é bom, arrependimento. E você vai se converter do seu mau caminho e não vai mais estar feliz com aquilo ali, com aquele comportamento, com aquela vida. E você vai se voltar para Deus. Crente verdadeiro, persevera até o fim. Crente verdadeiro, persevera até o fim, não é porque é bom, é porque o Espírito Santo, que habita em você que crê, e em mim que creio. E ele não sai de mim quando eu peco, mas ele gera o arrependimento e a conversão. Veja que interessante. Novo nascimento acontece uma vez na sua vida. Uma vez, e é definitivo. O Espírito Santo, ele vai habitar em você, e ele permanece em você, e nada nem ninguém pode tirar o soberano Espírito da sua vida. Você pode entristecer. Na Bíblia fala também de apagar a chama do Espírito Santo na sua vida, mas não tirá-lo completamente. Mas veja, conversão e arrependimento, cada vez que você, sendo crente já, resolve experimentar o mundo e dar as costas para Deus, você precisa se converter de novo. O que é isso? Ah, pastor, mas eu já sou convertido. É porque está vivendo em pecado. Conversão é mudança de sentido. Você se voltou para o pecado de novo, você precisa se converter a Deus novamente. Se voltar para Deus novamente. Várias vezes, no Antigo Testamento, inclusive, Deus fala com o povo dele, não com pessoas estranhas. Ele olha e fala, convertei-vos. Ele não fala, nascei-vos de novo. Não, ele fala, convertei-vos. Mas nós somos Israel, nação eleita, raça escolhida, eleita. Joia, tudo isso, só que vocês deram as costas para Deus. Então vocês precisam se converter, mudar o sentido da vida de vocês novamente. Então, meu querido, você que gosta de falar que é crente, e que já é convertido, mas está vivendo no pecado, tem duas coisas erradas. O crente verdadeiro, ele tem prazer na santificação, e o Espírito Santo faz isso na vida dele. E quando ele está vivendo errado, ele se converte, ele se volta a Deus novamente, ele se arrepende dos seus pecados novamente, e volta a caminhar com Deus. Não com um sentimento de ser melhor do que alguém porque é crente, mas com um coração humilde, sabendo que conta somente com a graça de Deus. Porque diante de Deus, o crente está de mãos vazias. É obra do Espírito do começo ao fim, no nome de Cristo, para a glória do Pai. Essa é a obra de Deus, na minha vida e na sua vida. E eu quero te perguntar, como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como está o teu relacionamento com o Espírito de Cristo? Você tem sido uma pessoa que tem alimentado o Espírito Santo que está dentro de você? E sabe como você faz isso? Em primeiro lugar, vida de oração. Tem muito crente que só ora na hora da comida. E daquele Senhor, muito obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. E tá, vai para a comida já. Orou só para cumprir tabela, porque o coração estava longe. Tem crente, então, que só ora quando aperta, mas não lembra de Deus. Não tem relacionamento com o Espírito Santo. Não tem intimidade com o Espírito Santo. Sabe, essas pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo, às vezes me perguntam, pastor, quando eu oro, eu ouço Deus falando comigo, ou alguma coisa falando comigo, como que eu identifico a voz? Se é de Deus, se é do meu coração, ou se é minha? Querido, você só vai reconhecer a voz se você for íntimo do Espírito Santo. A minha mulher pode estar longe de mim. Se eu escutar 10 vozes, eu sei qual é da minha esposa. Podem ter vários jovens ali. Eu posso não reconhecer a voz de todos os jovens da minha igreja, mas quando a minha filha fala, eu conheço de longe a voz da minha filha. Sabe por quê? Intimidade. Muito tempo junto. Rimos junto, conversamos, choramos, brincamos. Você tem tido relacionamento com o Espírito Santo? Você conhece a palavra que o Espírito Santo deu para os homens do passado para escrever a Bíblia? Você tem estudado a palavra de Deus?
Você tem tido comunhão com o povo de Deus? Esses 3 elementos têm que estar na sua vida. Porque a obra de Deus na sua vida acontece através do Espírito de Deus, que habita em você. O Espírito de Deus que foi enviado por Cristo. Eu queria orar com você mais uma vez. Para que você abra o teu coração para este Espírito. Orar pedindo que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. Em primeiro lugar, se você não é crente, clamar a Deus que sopre o vento do Espírito na sua vida para que você nasça uma nova criatura. Se você já é uma nova criatura, mas ainda está lutando para continuar no mundo, para que você se converta, para que você se arrependa dos seus pecados e passe a crer em Jesus de verdade. E se você já crê em Jesus, já se arrependeu, se converteu, que você encare a santificação de uma forma verdadeira, de uma forma séria, para que o Espírito Santo lave as tuas vestes, para que quando você chegar na presença de Deus, você esteja alvo como a neve. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Eu quero pedir a ti que o teu Espírito Santo faça a tua obra na vida desses que estão escutando esta mensagem, Senhor. Que este Espírito gere nova vida. Que esse Espírito gere fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Que esse Espírito Santo gere verdadeira conversão e arrependimento, desde as nossas crianças até aqueles que são mais vividos, Senhor. Que muitas vezes estão dentro da nossa igreja e se lembram de uma experiência que tiveram há muitos anos atrás, mas já não tem mais experiências com Cristo, porque não tem relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Senhor Deus, faça a tua obra nesta igreja, essa tua serva, Senhor, essa tua eleita aqui em Londrina, que o teu Espírito Santo santifique, que o teu Espírito Santo capacite, e que o poder do teu Espírito esteja nesta igreja, não somente nos pastores, mas em toda a igreja, para que Londrina conheça a tua graça, através desta igreja, desde as criancinhas até o vovô e a vovó, que todos sejam utilizados pelo Senhor, que todos sejam instrumentos que glorifiquem Jesus Cristo no mundo, Senhor. Te peço que sejam muitos mais anos de vida dessa igreja, mas que não seja simplesmente mais uma igreja, mais um local onde as pessoas buscam a religiosidade, mas que seja um local de luz, onde Cristo é pregado, uma igreja que vive movida pelo Espírito para levar Cristo ao mundo e para a glória do Pai. Faz isso, Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.